Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? A molécula de água, H2O, apresenta uma geometria angular que influi na densidade e no ponto de fusão do gelo. Supondo-se que a disposição dos átomos dessa molécula fosse linear com essa estrutura aqui, dever-se-ia esperar que a densidade e o ponto de fusão do gelo formado pela molécula linear fosse respectivamente. Bom, pessoal, não é um exercício tão simples assim da gente entender. Então, primeiramente, a gente tem que entender o quê? Primeiro, a densidade, né, do gelo, que influencia a geometria angular disso, obviamente. Mas por que o gelo boia quando a gente coloca na água? Os icebergs estão aí para explicar exatamente isso daí, né, pessoal? Por quê? Primeiro vamos entender por que o gelo boia e depois a gente vai analisar em relação a quê? A estrutura linear, tá bom? Então, pessoal, nós temos aqui, ó, exatamente o gelo, a estrutura do gelo. Lógico, nós temos que saber que a água é uma molécula que contém uma geometria angular, porque é basicamente isso daqui, né, pessoal? Vamos desenhar a molécula de água aqui embaixo. Então, nós temos essa estrutura aqui da água, onde eu tenho meus polos positivos, que são dos hidrogênios, e os polos negativos, que é do oxigênio. Tá certo, pessoal? Então, ela é angular. Esse par de elétrons aqui, né, vamos supor, é o que faz a repulsão dos pares de elétrons. É por isso que dá esse ângulo, tá? Não é o conceito da, vamos dizer assim, do exercício, mas é só uma explicação prévia para a gente entender como que a gente vai analisar justamente se fosse linear. Tá legal, pessoal? Então, o que que acontece aqui, ó? Tá vendo que nós temos a estrutura do gelo? O gelo tem essa característica, elas têm um movimento browniano, tá? Elas estão em constante movimento. Vamos supor a água líquida, então está em constante movimento ali. Quando a gente abaixa a temperatura, consequentemente, a gente abaixa a energia cinética, a gente está abaixando o movimento delas. Quando só tem molécula de água e ela começa a fazer, vamos dizer assim, vai se juntando. Claro, tem menos energia, vão ficar mais próximas umas das outras. O que acontece aqui, pessoal? Nós temos o que aqui? As moléculas de água, quando elas estão no formato de gelo, ou seja, sólido, elas vão obter praticamente essa estrutura aqui. Tá vendo que eu tenho um baita de um espaço aqui? Está vendo que a gente está formando vários hexágonos, ou seja, essa aproximação e essas ligações aqui pontilhadas nada mais é que o quê? Ligações de hidrogênio, tá? Então vou até escrever aqui, ó, vamos escrever de amarelo para ficar bonitinho, ó. Ligações, então é ligação de hidrogênio. Tá? Uma interação molecular bastante forte. Tá? Ela forma esse hexágono. A gente tem que ter em mente em relação o que é a densidade. Qual que é a fórmula da densidade? Não é isso aqui, ó. Densidade é igual a massa sobre volume. A densidade da água não é igual, vou até colocar aqui, ó, a 1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que mililitros, ml. Então, o que acontece, pessoal? Quando nós temos esse movimento, elas estão bem juntas, estão movimentando ali, todas as moléculas. No caso, quando ela se congela, você está tirando essa energia, você está tirando o movimento delas. No momento que elas vão se aproximando, realizando essas ligações de hidrogênio, tá? Que hoje a gente diz como ligação de hidrogênio e não ponte de hidrogênio. O que acontece? Está vendo que tem um hexágono? Nós temos muito espaço aqui, pessoal, muito espaço. Consequentemente, no gelo, especificamente quando é gelo de água, não gelo seco, tá? O que acontece? Essas pontes de hidrogênio fazendo isso daqui? Eu formo um hexágono com um buraco aqui dentro. Vou até fazer branco aqui, ó. Nós temos esse buraco aqui dentro. Se nós temos esse buraco aqui dentro, o que acontece? Nós aumentamos o volume. Se nós aumentamos o volume, consequentemente,
a minha densidade é menor. Por isso, que eu vou até colocar aqui, ó, vamos colocar de verde aqui, ó. Densidade do gelo é em torno de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Por conta desse espaço aqui, eu estou aumentando o volume. Se eu aumento o volume, a massa continua a mesma, não estou interferindo na massa, consequentemente minha densidade cai. E agora, pessoal, se nós tivéssemos a água de forma linear, nós não teríamos exatamente isso daqui? Primeiro, seria, se ela fosse linear, seria uma molécula polar, certo? Nessa questão. Se aproximasse outra molécula de água, não ficaria exatamente isso daqui, pessoal? Tá vendo que eu não estou formando o hexágono? Por quê? Fica muito mais próxima. Tá vendo aqui, ó? A molécula, elas estão ficando muito mais próximas aqui. Consequentemente, eu estou diminuindo o volume, porque elas estão muito mais próximas umas das outras. Ela não está como está em relação se ela fosse angular. Aqui, ó, nós temos a água aqui. Seria o quê? Teríamos um oxigênio aqui, ó, tá vendo? E aí a gente ia montar exatamente, né, as ligações de hidrogênio que nós temos aqui. Lembrando que o oxigênio só vai fazer ligação de hidrogênio se tiver ligado a outro hidrogênio. Tá certo, pessoal? Aí vai formar. Tá vendo que eu tenho um espaço? Claro, não desenho o restante aqui. Mas tá vendo que a gente tem um espaço aqui, ó? Então a gente está aumentando. Temos um aumento de volume. Então, ó, aumentou o volume. Então, aumentando o volume, minha densidade diminui. Se a água fosse linear, seria uma molécula apolar, deixaria de ser solvente universal. O que aconteceria? Nós teríamos um condensamento, ó, tá vendo aqui, ó? Esse espaço aqui, que eu estou fazendo em preto em cima da linha vermelha, é menor do que aqui. Ó, eu tenho um espaço muito menor, porque elas vão ficar mais condensadas, mais próximas umas das outras. Consequentemente, a minha densidade aumenta. Vamos pegar aqui, ó, para fazer da linear. Vamos pegar a fórmula da densidade. Não é exatamente isso daqui? É a massa da substância dividido pelo volume da substância. Então, se eu estou diminuindo o meu volume, consequentemente, o que eu faço com a minha densidade? Eu aumento. Então, automaticamente, eu aumento a minha densidade. E ele fala aqui, o ponto de fusão do gelo. Aqui, essas ligações, eu não falei que a ligação de hidrogênio é uma interação intermolecular extremamente forte. Tá? Aqui, primeiro, se fosse linear, a molécula de água seria apolar. Como ela seria apolar, essa ligação aqui, pessoal, seria uma dispersão de London, que a gente pode falar, ou uma força de Van der Waals, que ela seria bem mais fraquinha. Consequentemente, o meu ponto de fusão seria menor. Certo, pessoal? Então, respectivamente, o que seria? A densidade seria maior e o meu ponto de fusão seria menor. Ou seja, a alternativa A. Tá certo, pessoal? Eu sei que ficou um exercício um pouco extenso, que tive que explicar como seria a densidade do gelo, para a gente tentar entender e ver principalmente como eles estão dispostos, né, geometricamente falando.
Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!